Glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? A igreja, como de costume, não poderia estar diferente. A igreja está linda nessa noite. De repente você nem percebeu, mas nessa noite Jesus, até o lugar que você está sentado, foi Jesus que escolheu. Você acredita nisso? E Jesus colocou a pessoa mais linda do teu lado e você nem percebeu. Quer ver? Dá uma olhada aí para você ver. Se você tiver intimidade, dá um cheiro aí para ver se não cheira. É tremendo, irmãos, que crente ele cheira muito, irmãos. Até perfume de taberna fica delicioso em crente, pode ter certeza disso. Que responsabilidade, né, irmãos? Nessa noite, eu sempre digo que a mensagem num culto como esse já é a ministração da ceia do Senhor. Mas sempre nós cumprimentamos com uma palavra que vem do coração de Deus, não tenha nem dúvida disso. Eu acredito que hoje é o culto mais importante que a igreja pode celebrar, que é o culto de Santa Ceia ao Senhor. E não poderia faltar, os irmãos sabem que eu não canto nada, a minha voz ela é horrível, eu não gosto de ouvir minha voz. Às vezes eu mando áudio e aí eu caio na besteira de clicar para ouvir o áudio que eu mandei. Meu Deus, a minha voz é muito feia. Mas eu sempre peço que os irmãos louvem ao Senhor. E eu gostaria de te convidar a ficar em pé nessa noite para nós adorarmos ao Senhor, porque a mensagem já começa através deste hino. Se você atentar para a mensagem deste hino, você vai entender a mensagem que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Se você atentar para o que esse hino vai dizer, você vai começar a entender o que Deus quer falar comigo e contigo nessa noite. Deus já falou de várias maneiras hoje aqui, mas Deus sempre tem mais para a minha vida e para a tua vida. Hoje é um culto em memória, onde nós cercamos a mesa. É um culto de ceia do Senhor. E é um culto que eu tenho como mais importante, porque é quando nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E é por esse motivo que hoje eu e você estamos aqui para adorar Ele, amém? Então que você medite na letra deste hino, porque a mensagem já começa através desse hino e você vai entender tudo que Deus está falando desde o momento que você passou por aquela porta ali, amém? Vamos adorar o Senhor nesta noite. Você pode fechar seus olhos nesta noite. Olha o que Deus está falando nessa noite. Coisa linda, Jesus. Coisa linda, Jesus. Está entendendo Deus falando contigo nessa noite? Olha a mensagem, olha o recado, olha o que Deus já está ministrando no coração da igreja hoje. E eu e você somos privilegiados nessa noite. Ouve aí.
amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo, que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões e me esvaziou de mim. Foi o teu amor que conquistou meu coração e quebrou minhas razões e me esvaziou de mim. Foi o teu amor. Leva-me ao primeiro amor, onde tudo começou, Senhor. Leva-me ao primeiro amor, onde tudo começou, Senhor. e eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor, ao teu chamado, Deus. Eu digo sim. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim às tuas promessas. Eu digo sim. Primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro olhar, como teu lugar, como na primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro olhar, como teu lugar. Oh, vem, oh, vem, oh, vem. Oh, vem, Jesus. E conquistou meu coração e quebrou minhas razões e que me esvaziou de mim. Foi o teu amor que conquistou meu coração e quebrou minhas razões que me esvaziou de mim. Foi o teu amor. Coisa linda, né, irmãos? Se você meditou, você já entendeu o que Deus começou a falar nesta noite. Sabe, irmãos, tem uma pergunta que em todos os momentos da minha vida, Deus já me deu o privilégio de servir ao Senhor há 30 anos. E uma pergunta que não sai dos meus lábios para o meu Deus é: Deus, o que o Senhor viu em mim para me amar tanto? A letra desse hino diz que Ele é maior que o amor de um pai, maior que um amor de um homem, mais profundo que um amor de um amigo. E os amores que nós entendemos teologicamente que Deus deixou foi o amor filial, que é o amor de pai para filho, só sendo pai para sentir esse amor, de filho para pai. O amor eros, que é o amor que o homem sente pela mulher e a mulher sente pelo homem, e o amor ágape, que é o amor de Deus para o homem. E você vai entender o que Deus quer comigo e contigo nessa noite. Então, em reverência à palavra do nosso Deus, vamos ficar em pé para nós fazermos a leitura da palavra do nosso Deus. Quando a Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus, está falando de reverência.
Aqui é chamado pelo nosso Deus de casa de oração. Então, quando nós entramos na casa do nosso Deus, você precisa ter reverência. Uma certa vez eu estava à frente de uma igreja e eu cheguei e vi um cidadão deitado no banco da igreja. E eu perguntei para ele por que ele estava deitado no banco da igreja. Ele, com uma cara muito de pau, disse para mim: pastor, isso aqui é intimidade. Eu digo: não, isso é falta de vergonha na cara. Tu não está na casa da tua mãe, fica sentado e reverencia a casa do nosso Deus, porque isso é falta de reverência. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 12. Vamos ver para onde Deus vai nos levar nessa noite. Culto de Santa Ceia, privilégio de poucos. E se eu e você estamos aqui, é porque fomos escolhidos pelo Senhor para estar e participar desta mesa. O dono da festa está aqui. E Ele preparou no reino físico e no reino espiritual uma mesa. E entenda uma coisa: o dono da festa nunca convida inimigo para a sua festa. Amém? É interessante que o anfitrião da festa, sempre ele faz uma relação dos seus convidados. E ele diz quem vai ser e quem não vai ser convidado. E você estava nessa relação, eu creio nisso, é por isso que você está aqui. Não tem penetra hoje aqui, só tem convidado, amém, irmãos? Quantos acharam? Digo amém. Acompanhe aí na sua Bíblia, Marcos capítulo 14, a partir do versículo 12, que diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, em que os judeus matavam carneirinhos para comerem a Páscoa, para comemorarem a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Então Jesus enviou 2 discípulos com a seguinte ordem: vão até a cidade, lá irá se encontrar com vocês um homem que estará carregando um pote de água. Vão atrás desse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre manda perguntar: onde fica a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer o jantar da Páscoa? Então ele mostrará a vocês no andar de cima uma sala grande, mobiliada e arrumada para o jantar. Preparem ali tudo para nós. Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Palavra do nosso Deus. Podeis assentar nessa noite, olhe para cá, glorificando, exaltando o nome do nosso Deus, amém, irmãos? Você tem uma coisa que é muito difícil de fazer, é pedir para alguém dar glória a Deus, né, irmãos? Porque isso é algo que vem da alma, dar glória a Deus e aleluia. É algo que crente ele tem prazer em falar, amém, irmãos? Culto de Santa Ceia, o culto de ceia do Senhor. E eu não poderia jamais deixar de pregar se não fosse sobre comunhão. Porque ceia do Senhor significa isso, comunhão. Comunhão com quem, pastor? Um com os outros, que é com a igreja, e com o céu. Isso quer dizer o que, pastor? Se você não tem comunhão um com o outro, e se você não tem comunhão com o céu, você não pode participar desta mesa. É, pastor, é. E se você não pode participar desta mesa, você não pode entrar no céu, nas mansões celestiais. Você não vai poder se assentar numa outra grande mesa que está preparada pelo nosso Deus para mim e para você. Hoje quem serve essa mesa são os oficiais da igreja. Quem são os oficiais da igreja? Os diáconos e as diaconisas. É uma atribuição peculiar deles de fazerem isso. Mas eu quero te dizer que no céu tem uma mesa que eu creio que já está preparada, onde nós vamos nos assentar nela, e lá será uma grande festa. O nome dessa festa é a festa das bodas, onde quem vai te servir e me servir é o próprio Senhor Jesus. Que coisa linda, né, irmãos? Eu creio que o teu lugar já está lá, reservado. Eu vou muito além, tem até o teu nome na cadeira lá, porque nós precisamos ter a mente de Cristo. Então você tem que viajar nisso e tentar imaginar o que está preparado para mim e para você. E comunhão, irmãos, é algo muito tremendo. E o que é comunhão, pastor? Entre eu e o meu irmão, nada mais do que professar a mesma fé, comungar a mesma fé.
o mesmo propósito, o mesmo ideal, os mesmos valores. É isso que é comunhão um com o outro, aqui dentro deste templo, eu e você como servos, salvo em Jesus. Comunhão com o céu, irmãos, é viver o propósito de Deus, é deixar Ele cumprir aquilo que Ele se propôs a fazer na minha vida e na tua vida. Só que para que isso aconteça, irmão, você precisa ter algo muito além do que comunhão, que eu entendo que é intimidade. Intimidade, irmãos, eu e você precisamos ter com o céu, com o Senhor. E como é que eu tenho intimidade, pastor? São duas coisas distintas. Conhecer a Deus é nas experiências na sua caminhada, e algo que é lendo a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia, senão você nunca vai conhecer a Deus. E aí Deus nos proporcionou algo tremendo. Eu fico me deleitando lá quando eu vejo os irmãos postando. Eu já falei isso aqui, TSD concluído, que coisa linda. E eu quero acreditar que muitos que fazem isso nem tinham tanto esse costume, e isso gera um costume. Você pode ter certeza que quando finalizar isso, não vai parar na tua vida, você vai continuar fazendo isso, amém, irmãos? Porque é algo que eu e você precisamos fazer, conhecer a Deus, e só se conhece a Deus lendo a palavra de Deus. Agora, como é que eu tenho intimidade, pastor? Aí, meu irmão, só orando ao Senhor, só buscando Ele em oração, seja de manhã, seja de tarde, de noite, se for de madrugada ainda, coisa maravilhosa é, né, irmãos? Eu sei que vai chegar o que chegou na minha vida, porque eu já estou velho, e os irmãos me perdoem, velho dorme pouco. Então sempre você acorda pela madrugada e não tem jeito, você vai buscar o Senhor quando você tem costume. Agora tem pessoas que eu entendo que verdadeiramente que não tem, né, irmãos, o privilégio de dormir. Ele morre, e aí ele ressuscita toda vez de manhã, tem que ressuscitar ele, porque ele morre. Mas vai chegar esse período na tua vida de você ter o privilégio de acordar pela madrugada e buscar o Senhor. Vai ter o privilégio de você entender que quando você está virando para um lado e para o outro, e você está com insônia, e dizer porque eu comeu muito ou dormiu de tarde, você vai entender que não é nada disso. É Deus querendo ter audiência contigo. É Deus querendo estreitar relacionamento, intimidade contigo. E é isso que eu quero pregar nessa noite sobre isso. Olha que coisa linda. A Bíblia diz aqui, irmãos, que um dia antes de Jesus ser preso para ser crucificado, se nós formos entender num calendário nosso, numa quinta-feira, os discípulos chegaram com Jesus e perguntaram onde seria que eles iriam preparar a Páscoa, porque era um costume fazer isso, né? Preparava-se uma grande mesa, e ali eles celebravam a Páscoa, que a Páscoa deles nada mais era do que a libertação do povo hebreu do Egito. Para mim, para você, Páscoa não é como nós estamos prestes a viver aí, né? Chocolate, ovo, esse tipo de coisa, não é isso. Ainda que você não entenda mal, você vai dizer, pastor, é pecado eu fazer isso, é uma outra história. Mas se você gosta de chocolate, arrebenta no chocolate, come até empachar. Se a tua Páscoa não foi isso, arrebente, coma bastante. Agora, se a tua Páscoa ela está simbolizada num ovo, aí o perigo é grande. Mas se a tua Páscoa é nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus, olhe para a pessoa que está no seu lado e diz para ele, bem jovial, tá top, é isso aí mesmo, que é a Páscoa. Aí Jesus estava com seus discípulos próximo de viver isso, e eles precisavam fazer uma celebração. E os discípulos se preocuparam e disseram, Senhor, onde é que nós vamos preparar essa janta, esse tipo de alimentação que é costume nosso? Jesus disse para ele, olha, vocês vão até a cidade, e lá um homem vai encontrar com vocês. Esse homem ele vai estar carregando um cântaro, ou uma bilha, que era um recipiente exclusivo para se colocar água. Esse homem vai até vocês. Em outras versões a Bíblia diz, quando ele for até vocês, ele vai seguir, vocês seguem ele. Na casa que ele entrar, vocês vão perguntar ao dono da casa. Eu tenho lá na minha Bíblia uma versão linda que diz assim, vocês vão perguntar dele, onde é que está a minha sala, que eu vou fazer essa refeição com os meus discípulos. Olha que coisa linda. Ele disse que eles iriam seguir esse homem, chegando na casa que o homem entrasse, perguntasse ao dono da casa, onde é que está reservada a minha sala, que eu vou me confraternizar com os meus discípulos. A Bíblia diz que Jesus disse que o homem ia mostrar uma sala grande, toda mobiliada e até com almofadas. Ela vai estar preparada para isso,
Vocês vão entrar e lá vocês vão preparar a janta, vão preparar o que tem que se fazer para nós comermos, nós, os discípulos. Olha que coisa linda. Irmãos, Jesus, biblicamente, ele tinha 70 discípulos. Pastor, 70 discípulos. Os mais conhecidos eram os 12, que depois se tornaram apóstolos. E você vê que quando Jesus pega esses 70 e ordena e dá uma missão que eles vá em dois fazer tudo que eles tinham que fazer: libertar os cativos, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, libertar os endemoniados, e que eles fizessem o que tinha que ser feito, que eles adentrassem nas casas, que abrissem a porta, que lá o que servissem, eles comessem do que servissem, porque ele disse que todo trabalhador é digno do seu salário. Então não se constranjam, aquilo que botarem para comer, comam à vontade. E quando vocês entrarem na casa, vocês vão desejar a paz naquela casa. E se naquela casa tiver filho de paz, a paz vai estar com eles. Se não tiver, volta para vocês, não vão ter prejuízo. E aí, irmãos, isso foi feito. E quando eles voltaram muito alegres, esses 70, do qual dos 70, os 12 estavam incluídos. E eles voltaram muito alegres: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, ressuscitamos mortos, curamos os enfermos. E Jesus disse: tudo isso é muito bom, tudo isso é maravilhoso, mas a alegria melhor é ter o nome escrito no livro da vida, é ter intimidade comigo. Irmãos, discípulo é aquele que segue para aprender com o mestre. Quantos discípulos de Jesus tem aqui nessa noite? É isso que é discípulo. E apóstolo, pastor, tem diferença. Apóstolo é aquele que foi treinado e já está preparado para ser enviado. Ou seja, os 12 que estavam preparados já para depois que Jesus fosse assunto aos céus, estivessem prontos para liderar a igreja do Senhor. E aí os 70 foram e fizeram tudo o que tinha que ser feito. Porém, Jesus faz um convite para os 12, para que eles viessem, entrassem na casa desse cidadão, que Jesus já sabia quem era, que Jesus tinha intimidade, tinha relacionamento. Jesus sabia como era a casa por dentro. Jesus sabia os compartimentos, sabia onde é que eles iriam se assentar. Jesus tinha intimidade com esse cidadão, que a Bíblia não diz quem é, mas Jesus conhecia todos os compartimentos da casa física e da casa espiritual. Sabe o que Jesus já está falando nessa noite? Que Jesus te conhece por dentro. Jesus sabe cada canto que tem a tua casa, porque quem manda lá, eu quero crer que é o meu Jesus. É Ele que manda lá naquele lugar, entenda isso. O diabo não manda lá. A tua casa é Betel, traduzido, casa de Deus. Quando você saiu de lá agora, você pensa que ela ficou sozinha, não ficou não. Tem uma coluna de anjos cercando lá de fogo, com os anjos com espada desembainhada. Só entra lá quem Deus permite que entre. É por isso que sempre nas nossas orações, a minha casa, irmãos, ela é humilde. Eu estou até agora, a gente está fazendo uma reforma, eu estou fazendo algo que eu não suporto, que dá muito trabalho, que é pintar, né, irmãos? Eu fico destruído, né? Eu já estou com 50, vou fazer 54 anos esse ano, já estou velho. Aí eu pinto uma sala e eu passo um dia todinho no outro sem me mexer. Aí eu pinto um quarto, aí eu fico assim, a idade vai chegar para ti, eu espero. Jesus não te leve antes. Aí, irmãos, Jesus conhecia a casa deste homem. E Jesus disse: é lá que nós vamos nos assentar. Jesus convida os 12 para esta refeição que foi preparada. Jesus se assenta com eles. E é tão interessante, irmãos, que eles tinham uma maneira tremenda de se alimentar. Era servido o que, pastor, nesta mesa? A teologia diz que era guisado de feijão, não entendo como era, mas era um guisado de feijão. Se bem que feijão é coisa maravilhosa, né, irmão? Se for acompanhado de ovo, farinha do oreni, pimenta, meu Deus, é coisa mais maravilhosa. E tinha carneiro, né, irmãos? Tinha pão sem fermento, tinha ervas amargas, tudo que simbolizava a tristeza do povo ficar aprisionado por 400 anos no Egito e a alegria de ter sido liberto. E aí eles tinham esse costume fantástico, e Jesus se assentou ali e viu eles de tudo que eles tinham de melhor naquele momento. Eu queria dizer aqui qual cardápio poderia ter sido servido lá, mas tem gente aí que vai se atribular comigo, vou deixar quieto. Mas tinha lá um cardápio maravilhoso para ser servido, e o costume deles era mais fantástico ainda. Eles comiam, irmãos, não com colher, eles comiam com a mão.
rasgava o pão lá sem fermento, molhava lá no guisado de feijão, melava lá com carneiro, com as ervas amargas e comiam. E isso na mesma panela, na mesma bacia, no mesmo utensílio. E eles botavam lá e comiam. E no auge da conversa, no auge lá da festa, Jesus dá uma palavra para eles. Jesus disse assim, olha: ainda esta noite, um de vocês há de me trair. Irmãos, que balde de água fria foi jogado nesse momento, né? Eles ficaram assustados, alguns devem ter se engasgado, outro bateu na costa, o olho pulou e eles ficaram agoniados, estavam comendo. E aí eles ficaram arrazoando entre eles, perguntando: Senhor, é eu? É tu? Quem é, Senhor? E ali Jesus disse: aquele que mete a mão no prato comigo. Olha que coisa tremenda. Por quê, pastor? Porque essa é a forma de eles comerem. Eles não comem colher não, eles vão lá e metem a mão no mesmo prato. Eu acredito que faz aquele soldadinho, né, irmão, de feijão, que é coisa maravilhosa de comer. Porque, irmãos, para fazer isso precisa ter intimidade. Claro que precisa ter intimidade. Você já deve ter participado de alguma obra na igreja, algum lugar, alguma viagem, onde vocês pregaram a mesma vasilha e a mesma colher, e uma barca toda comeu na mesma colher, ou não? Você já deve ter tido essa experiência. Para fazer isso, irmão, tem que ter intimidade. Porque quando você pega uma bacia com feijão, arroz, farinha, ovo frito, e você come e leva na boca, quando tu volta ela vem babada. Aí o cidadão pega a mesma colher e mete e bota na boca de novo, ou não é não? Isso para acontecer precisa ter intimidade, irmãos. Se você não conhece, você não vai fazer. E assim era que eles comiam. E Jesus disse: aquele que mete a mão no prato comigo. Irmãos, eles estavam tão assustados, eles estavam tão pensativos nisso, que eles não perceberam uma coisa. Judas se levanta, ele era o terceiro da fila do lado esquerdo de Jesus, tinha que ser esquerda, né? Ele se levanta e vai lá com Jesus. E ele diz assim: Senhor, é eu? Jesus olha para ele e diz: o que tu tem que fazer, faz depressa. Já estava tudo tramado. Ele se retira e eles nem percebem isso, que Judas tinha saído. Ele cochicha com Jesus, Jesus dá essa palavra e ele vai embora. E eles não perceberam isso. E naquela noite, da quinta para sexta, o meu e o teu Jesus foi preso. E aí é uma outra mensagem. Mas o que Deus está falando comigo e contigo nessa noite? O que Jesus está ministrando no meu e no teu coração nessa noite? Nós estamos aqui, irmão, num grande salão. Jesus disse: prepara a grande sala, onde tem muitos assentos almofadados, para nós nos assentarmos ali. Nós vamos participar da mesa. Aqui não tem 12, tem muito mais, mas aqui só tem aqueles em quem Jesus confia, só tem aqueles em quem Jesus acredita. Senhor, irmãos, Ele é sempre eterno, mas o meu Jesus, Ele não perde tempo. Ele não ia perder tempo em te trazer aqui. Tem muita programação aí que está passando aí. Está aquele negócio do Big Body lá passando. É uma atração para muitos. Poderia ter ficado lá para assistir, mas não, você veio aqui porque você atendeu um convite. E que convite foi esse? Para se assentar hoje aqui. Está bem confortável onde você está sentado. A mesa, ela está servida. Você vai participar. Só que para participar dessa mesa tem que fazer por merecer. Jesus deixou 2 ordenanças: o batismo e a ceia. Então, se você ainda não é batizado, nós temos esse costume, você tem que esperar o seu momento. Aí é uma outra história. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu fico ali atrás, eu sempre fico ali por trás. E nesse momento que os oficiais estão servindo a mesa, não mais o pão, não mais o vinho, mas o sangue e o corpo de Jesus, eu vejo muita gente, quando o oficial vai até ele, ele diz não. E eu sei que ele já é batizado, ele é membro, ele já desceu as águas, pessoas que eu batizei. E ele diz não, e eu fico ali e digo: Deus, tem misericórdia. Por quê? Porque de repente aconteceu algo hoje ou nessa semana que o diabo disse: tu não vai participar dessa mesa, porque eu estou dizendo que tu não vai participar. A minha Bíblia diz que o meu Jesus, Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados. Você pode ter se atribulado, pode ter até pecado, mas Jesus é o dono da festa, Ele está aqui, é Ele que te recepciona, é o anfitrião. E se Ele te convidou, Ele sabe como você chegou aqui.
E quem é o diabo para dizer que você não vai participar desse momento? Quem é o inimigo para dizer que você não vai participar? Primeiro que quem manda em ti é Jesus, não é o diabo. O dono da festa não é o diabo, é Jesus. O anfitrião está aqui, que é ele. E os seus servos estão aqui, ó, que são os garçons do céu, com as bandejas passando e dizendo: te serve salvação, cura, libertação, restauração do teu lar, portas abertas. Está tudo aqui para ser servido. Te sacia nessa noite, porque o dono da festa está aqui. Ele preparou essa festa antes de você chegar. E você pode ter certeza que ele ordenou que o melhor fosse servido hoje aqui. É por isso que nós estamos hoje aqui neste culto lindo e maravilhoso. E você pode ter certeza, teve gente que não veio hoje por causa desta mesa. Que coisa, né, irmãos? Mas eu e você ouvimos a voz do Senhor. É tão tremendo que hoje nós recebemos esse convite. Não é mais, ninguém entrega mais convite, né, irmão? Você recebe por WhatsApp, e aí é algo muito chique. E aí você vê lá o seu nome, você está sendo convidado para festa tal. É melhor que sobra mais para coca, né, irmãos? Porque aí não tem gasto com papel. Mas quando você recebe esse convite, você não se sente lisonjeado? Poxa, eu fui convidado, eu fui lembrado de estar nesta festa. É porque você é amigo, você é íntimo. E é tão tremendo que Jesus, ele não chama mais eu e você nem discípulo, nem de servo, nem de apóstolo, nem de membro. Jesus nos chama de amigo. Porque ao servo nada é revelado, mas ao amigo tudo é revelado. E é tão tremendo que quando Judas sai para fazer tudo que ele tinha que fazer, e quando ele vai conduzindo aquela guarnição para prender Jesus, ele disse, eles ficaram preocupados: nós não sabemos quem prender, quem nós vamos prender. E isso mexe com a minha alma, porque ele não sabia quem prender. Como é que nós vamos saber quem é Jesus? Não pode dar alarde, porque ele pode fugir. E aí o que é que nós vamos fazer? Judas disse: calma, fiquem tranquilo, eu vou dar um sinal. Vai ter uns que eu vou cumprimentar, eu vou bater assim, eu vou bater assim, assim, e aí, bro, eu vou ter um certo de cumprimento. Mas com Jesus, eu vou beijar ele no rosto. Quando assim eu fizer, chegar lá e prendei-o. E aí ele faz, estava desviado já, né? Ele cumprimenta os demais. Aí ele chega com Jesus e dá um beijo no rosto. Jesus olha para ele e diz assim, ó: amigo, aqui viesse. Jesus chama ele de amigo. Depois de saber de tudo que ele havia feito, Jesus ainda chama ele de amigo. Se Jesus chamou Judas de amigo, mesmo sabendo tudo que ele tinha feito, como é que Jesus está te tratando hoje? É por isso que esse hino que foi cantado aqui, irmãos, é algo muito forte. Será que você já perguntou para o Senhor por que Ele te ama tanto? O que você fez para que Jesus te amasse tanto? Eu não gosto de dar o meu testemunho. Eu acho que eu dei 1 ou 2 vezes em toda a minha caminhada com Jesus. Por quê, pastor? Testemunho não edifica a igreja? E muito. Mas eu não gosto de dar meu testemunho, porque quando eu me lembro da minha vida sem Jesus, me dá nojo. Mas uma coisa serviu para a minha vida: quando eu me lembro de onde Jesus me tirou, uma certeza eu tenho: para lá eu não volto nunca mais. Jesus chamou os 12, preparou uma linda mesa, se assentou e serviu a eles. Já está preparada uma grande mesa, a Bíblia diz, no céu, onde nós vamos nos assentar nesta mesa, e Ele próprio vai te servir. Dá para te imaginar quando Ele for até você e olhar para você e dizer: eu sabia que tu ia estar aqui. Foi difícil, né? Foi duro, foi luta, foi dificuldade. Quase tu não vem, mas tu confiou e hoje tu estás aqui. E você vai ouvir uma palavra: entra para o gozo do teu Senhor. Meus irmãos, esse aqui é um momento único. Você precisa participar dessa mesa como se fosse a última vez na tua vida, como se você não tivesse mais essa oportunidade. Por quê, pastor? Ou as trombetas vão soar e nós vamos ser arrebatados nos ares, ou quando nós sairmos aqui, Jesus vai voltar para um de nós. Não importa, mas participe deste momento como se fosse a tua última vez.
Não permita que nada impeça de você participar deste momento. Irmãos, eu sei o que é sofrer por amor do Evangelho. São 30 anos servindo ao Senhor. Me perdoe, mas eu já sofri mais do que sovaco de aleijado para servir a Deus. Mas até hoje o Senhor tem me colocado em pé. Já caiu, pastor? Muitas vezes. Mas é coisa minha, porque o cair é nosso, é do homem. Mas eu tenho um Deus que o levantar é dele. E é por isso que eu consigo estar hoje aqui, irmãos. Porque credencial de pastor não dá direito a céu, não. O que dá direito é intimidade, é relacionamento. É você ouvir a voz do teu pastor, como ovelha que você é. E quando você ouvir, você reconhecer que é ele que está falando contigo. Não tive experiência ainda, pastor, de ouvir a voz do Senhor. Então está orando pouco, tem que orar mais. Porque é o que traz intimidade, sensibilidade. Ah, pastor, eu fico alienado. Então fica, porque você vê Jesus em tudo. Até o vento que você anda na rua bate no teu rosto, você sente Jesus nisso. Porque a sensibilidade, a intimidade que você tem. E é isso, para isso que Jesus nos trouxe hoje aqui. Jesus, ele queria ter intimidade com os discípulos. Queria ter intimidade com os 12, e eles não entendiam isso. Irmãos, a Bíblia fala que João era o discípulo amado. Dá até entender que Jesus só amava João e não amava os 12. Parece que Jesus só amava os 12 e não amava os 70. Parece que Jesus só amava os 70 e não amava a multidão que seguia ele. Não, irmãos, é porque eles não entendiam o relacionamento que Jesus queria ter com eles. E João, irmãos, era como se Deus estivesse refletindo o amor que ele queria ter com os 12 através de João. Mas eles não entendiam. É interessante que eles não tinham onde reclinar a cabeça, eles não tinham onde dormir, não tinham onde pousar. Qualquer lugar que dava para esticar o corpo, eles faziam. E aí, eu fico imaginando que João ficava olhando, todo mundo se acomodar. Um ajeitava lá, eu acho que uns capim, o outro ia lá, limpava um lugar, o outro ia lá, se escorava numa árvore. E João ficava ali observando. Quando todos se acomodavam, ele esperava Jesus se acomodar. Aí quando Jesus se acomodava, ele ia lá para perto de Jesus, e a Bíblia diz que ele reclinava a cabeça no peito de Jesus. O travesseiro de João era Jesus, o peito de Jesus. Quando eles queriam saber alguma coisa mais íntima, eles diziam para João: vai lá, pergunta dele, tu que ele ama tanto. Jesus queria que o relacionamento que ele tinha com João se estendesse para todos, mas eles não entendiam isso. Eu já entendi o relacionamento que João tinha com Jesus. Quantos aqui já entenderam? Se você ainda não entendeu, é hoje, é por isso que Jesus te trouxe aqui. Os 12 não entendiam o relacionamento que Jesus queria ter com eles. Eles queriam saber, eles mandavam que João fosse lá perguntar. Você não precisa ter cerimônia para falar com teu Jesus, não, meu irmão. Jesus quer que você dobre o joelho, você fique em pé, fique sentado de qualquer jeito, você tenha intimidade. E intimidade, irmão, é você falar, Jesus ouvir, e depois que você calar, ele te responder o que você falou. Pode ser que seja um não, mas ele vai te responder, porque ele não faz ouvido de mercador para você. Ele não está alheio ao que você passa. Ah, pastor, é porque se levantaram contra a minha vida, é porque tramaram contra a minha vida, puxaram o teu tapete. Não foi nada disso, não. Jesus está no controle de tudo. Você é que pensa que fizeram isso contra a tua vida. Não fizeram, não. Jesus cuida de tudo. Você acha que Jesus não sabe o que estão preparando para a tua vida? Sabe. É por isso que ele disse: arma forjada contra ti não prosperará. Pode bater tambor, pode se reunir, pode fazer reunião, pode fazer despacho, preto velho, preta velha, galinha, pato, o que ele quiser, não vai prosperar, porque maior que está em nós. Isso é intimidade. Isso é ter intimidade. Mas para ter intimidade, irmãos, precisa um preço a ser pago. E as ferramentas estão aí. TSD, aí eu fico vendo lá. Eu sento do lado da Nelma, e ela fica lá e ela lê alto para ela poder entender. Eu fico ouvindo ela lendo lá. E aí depois a gente vai debater o que ela leu. E é algo fantástico. A Nelma, ela é fantástica. Ela tem umas viagens. E aí eu fico meditando naquilo. Aí começa as postagens, né, irmãos? TSD concluído, TSD concluído, TSD concluído. Eu digo, que coisa linda, Jesus. Está lendo, está tendo intimidade, está entendendo, Deus está falando. E é algo, irmãos, que
que causa costume. Você começa a ler, você não quer mais parar, parece que você está dentro da história. E isso é algo muito lindo, isso traz relacionamento. É por isso que Jesus te convidou para estar aqui. Eu fico observando até gente que já chegou aqui bem depois do culto ter começado, ele vem correndo, procura um lugar para se assentar. Eu digo, obrigado, Jesus, deve ter sido uma luta para ter chegado aqui, mas chegou e vai sair daqui com a sua vitória, porque Jesus já determinou isso. Irmãos, até o lugar que você está sentado, entenda isso. Quando os 12 se assentaram naquela mesa, cada um tinha o seu lugar determinado. Até onde você se assentou aí, foi Jesus que te colocou aí. Não te preocupa não, pastor, eu estou aqui no último, a bênção vai te encontrar e ela sabe onde você está. Jesus sabia todos os compartimentos da casa daquele homem. Tu acha que Jesus não te conhece por completo? Antes que você fale alguma coisa, Jesus já sabe. Jesus sabe se tu entrou aqui triste, tu entrou cabisbaixo, se tu está pela misericórdia, se tu está alegre, se tu está cambaleando, se tu está precisando de muleta, não interessa. Jesus te trouxe. E se você chegou aqui, algo extraordinário vai acontecer em nome de Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, tu crê nisso aí, crente? Então diz para ele, fica em pé, vamos adorar de novo? Ah, eu não meditei na letra do hino que foi cantado. Vamos meditar de novo? Vamos deixar Deus falar? Vamos deixar Deus entrar na tua alma, no teu coração? Entende o que Deus tem para ti nessa noite? A mesa está aqui, ó. Tem algumas famílias que vão ser abençoadas com esses pães aqui, ó. É uma escolha linda. Eu fico ali atrás e eu fico vendo as famílias que são chamadas para serem abençoadas, porque ornamenta a mesa. E como é um pão maravilhoso, já serve até para a tua janta quando você chega. Porque tem gente que não deixa chegar até amanhã. E aí você tem até uma receita dada por mim sempre. Manteiga cabeça de touro, oh meu Deus, coisa linda. Se não tiver, passa a deline mesmo. Frita uns ovos, bota aí dentro. Pega aquele café com leite. Conversa sobre o culto, te delicia. Se for possível, no final de tudo, abre aquela coca, toma com gelo, te deleita e diz, Jesus, obrigado. Fui lá, te adorei, fui abençoado. Tu me visitou, Senhor. E eu tenho certeza, irmãos, que vai ser algo grandioso, porque hoje é domingo. No nosso calendário, primeiro dia da semana. Não pegou não, né? Hoje é o primeiro dia da semana que vai ser de vitória e de conquista sobre a tua vida. Sabe o que vai acontecer durante essa semana? Surpresa de Deus. Qual é a determinação do Senhor nessa noite? Onde tu colocar as mãos, Deus vai fazer prosperar. Onde tu colocares a planta do teu pé, Deus vai te dar por herança, e ao redor por possessão. Até quem estiver perto de ti vai ser abençoado por causa de ti. É isso que Jesus quer nessa noite, intimidade. Você está na casa dele. Então, meu irmão, aproveita, fica à vontade, adora, chora, glorifica, fala com ele alto, grita, cai para trás, mas te relaciona. Ele quer te abraçar, ele quer sentir teu cheiro, ele quer sentir a tua quentura nele. É isso sim, porque o Espírito de Deus está aqui, e a minha Bíblia diz que ele é uma pessoa. Então sente o cheiro dele nessa noite. Adore a ele, fecha os olhos, tem que fechar o olho, porque aí tu não vê mais nada que está ao redor, tu só contempla o céu. Ai, Jesus, que coisa linda é adorar ele e entender